A paz do Senhor, meus irmãos. Hoje é dia de podcast. Gente, para quem ficou aí um tempo sem podcast, nós estamos tendo muito conteúdo por esses dias. Feliz por pessoas que estão entrando em contato, né, querendo contar seu testemunho, porque o podcast só acontece quando vocês se disponibilizam a contar a sua história, né? Ainda não tive tempo, gente, de correr atrás de patrocínio para conseguir trazer vocês que é de longe e tem vontade de estar com a gente. Até porque no momento a gente está focado na construção do culto na roça, então todo patrocínio, toda ajuda a gente está direcionando para comprar as nossas telhas para construção. Mas, né, quem sabe o ano que vem a gente consegue trazer pessoas de outros estados para poder vir contar o testemunho. Eu sei que é o sonho de muita gente. Se você já está ouvindo aí eu falar sobre isso, deixa aí nos comentários se você tem vontade de vir contar o seu testemunho de qual cidade, estado que você é. Lembrando que para isso vocês podem me chamar no meu direct do Instagram ou mandar, né, um resumo do seu testemunho no nosso número da assessoria. E o ano que vem nós vamos estar organizando para trazer pessoas de fora, né, de outras cidades, outros estados, para estar com a gente. Mas não é por isso que não tem gente de fora aqui, gente. Ó, tem muitas pessoas que estão vindo de fora que hoje residem no estado de Goiás, está mais fácil para poder vir participar. Hoje nós temos uma convidada que, inclusive, né, nasceu na Bahia, foi morar no estado de São Paulo e tem um ano que está aqui e hoje ela veio contar o testemunho para gente. Então vamos conhecer essa pessoa, mas antes fica aí com a nossa abertura. Gente, eu estou aqui com a missionária Daiane Souza. Paz do Senhor, seja bem-vinda, missionária. Paz do Senhor, pastora. Em primeiro lugar, uma boa tarde a todos. Que Deus venha abençoar a vida de cada um que está nos assistindo nesta tarde, né? E, em primeiro lugar, gostaria de agradecer por estar aqui nesse trabalho tão lindo que eu tenho acompanhado ali pelo Instagram, pelo YouTube. Que trabalho lindo que Deus concebeu para a senhora, né? A senhora agarrou com muito amor, com muita dedicação. E durante esse tempo, pouco tempo que eu tenho conhecido esse trabalho, eu tenho aprendido a admirar. E é isso, pastor Esther. Fico muito encantada pelo seu trabalho, pela sua dedicação, né? E é muito lindo o trabalho que Deus ele concedeu nas tuas mãos, né? E já assisti algumas vezes, né? Referente falando sobre a vigília que tem aqui, os cultos, né? De mulheres. E eu creio que eu vou vir qualquer dia desse participar, Amém, viu? amém. Você nunca veio no projeto assistir algum culto? Ainda não? Não, mas Deus Amém. vai preparar e eu vou vir. Amém, em nome de Jesus, né? Eu acho que é importante as pessoas que ouvem falar do culto na roça viver essa experiência, porque é um culto assim que eu sou até suspeita de falar, mas é um culto que fica marcado na nossa vida. Os congressos, então, é algo assim extraordinário. E se Deus quiser, né, vamos ver aí se esse ano ainda você vem participar com a gente. Eu creio. Nem se for no encontro de vaso. Você prega e você canta? Como é que é? Eu ministro a palavra de Que Deus. bênção. Que bênção. É um chamado, né? Trazer você aí para ministrar então depois. Amém. Amém? Deus. Eu creio. Mas conta para quem tá em casa, quem que é a missionária Daiane hoje, né? Eu até falei já um pouquinho aqui, que você nasceu na Bahia, foi para São Paulo. Hoje você mora aqui, casada, vive só para obra. Como é que é? Hoje, para a honra e para a glória do Senhor, sou casada com um homem de Deus, um homem muito usado por Deus, temente a Deus. Tenho o meu milagre, a qual Deus nos entregou nas nossas mãos, né? Antes de eu ter ela, tive 2 percas e Deus realizou a promessa sobre a nossa vida. Temos uma família estruturada para a honra e para a glória do Senhor e vivemos sim para a obra do Senhor, para glorificar o nome dele. Amém, que bênção. Gente, nós estamos aqui e assim,
Nós já tentou começar aqui várias vezes na entrevista, toda hora acontece uma coisa e a gente para orar. Fazer o podcast aqui na roça é um desafio. Toda vez é um cabo que quebra, eu vou ter que colocar ungir esses cabos tudo. Todo dia acontece uma coisa com esses cabos, mas nós estamos aqui orando e como para você está passando agora, mas pra gente não é ao vivo, tem como a gente parar, tentar arrumar, voltar. Enquanto isso, a missionária Daiane vai dando uma acalmada. É a primeira vez, né, contando testemunho. É a primeira vez eu contando meu testemunho, gravando, né? E a gente sabe que quando é para o reino de Deus, quando é para alcançar vidas, né? Vida ser transformada, edificada pelo nosso testemunho, o inimigo ele se levanta com toda a fúria, né? Para querer parar, para que não venha acontecer. Mas eu creio que esse dia foi marcado por Deus. E eu creio que, e tenho fé, que através do meu testemunho, vidas serão alcançadas para a honra e para a glória do Senhor. Amém. Então, vamos conhecer essa história. Tudo certo aí, Caleb? Você nasceu em berço evangélico, missionária? Não nasci em berço evangélico, né? Eu nasci ali no estado de Vitória da Conquista, Bahia, né? Nasci em um lar conturbado, né? Eu costumo dizer, né? Em um lar onde eu tinha muito amor dos meus pais, dos meus irmãos, mas nasci num lar conturbado, onde tinha muita briga, né? E eu fui crescendo naquele lar. E a minha mãe e meu pai, né? Eles serviam outra religião, outros deuses, né? E eu acompanhei muitos eventos a qual a minha mãe participava, né? Que ela fazia ali na casa das patroas dela, aonde minha mãe incorporava entidades, né? E mexia muito comigo. Eu lembro que eu chorava muito quando eu via minha mãe ali, né? Naquela situação. E mesmo assim ali, acompanhando tudo e vendo as coisas tudo dar errado dentro do meu lar, minha mãe brigando com meu pai ali afundado no alcoolismo. Meu pai, ele era muito trabalhador e muito honesto, mas porém ele fazia ali as obrigações dele dentro de casa e depois ia beber, bebia muito, né? Meu pai bebia. E ali era muita briga dentro de casa, e eu fui crescendo naquele lar conturbado, né? E eu lembro de uma cena a qual ficou muito marcada assim na minha vida. Teve uma confusão muito grande, de uma dimensão muito grande dentro do meu lar, né? Dentro da minha casa. E eu lembro que ali, meu irmão um brigando com o outro, e eu lembro que eu fui para a porta, e ali eu comecei a chorar sozinha. E eu era muito pequena, e eu chorando, né, por ver aquela situação. E assim, passava muita dificuldade. Meu pai viajava para São Paulo, deixava a gente lá com a minha mãe, e a gente passava muita dificuldade. Então eu vi minha mãe, ela chorar muito escondido, vi minha mãe trabalhar na casa de famílias a troco de pão para nos dar o que comer, e muita dificuldade dentro de casa. Minha mãe, ela não conseguia, não tinha condição de comprar roupa para a gente, de nos dar uma vida melhor, né? Era muito filho, e aí minhas irmãs acabaram engravidando muito cedo, então meu pai sozinho para manter aquela casa, né? Então não era fácil, então a gente passava muita dificuldade mesmo. Assim, tempo da gente ter o feijão para comer e não ter o arroz, ter o arroz e não ter o feijão. E eu via minha mãe chorando muito assim, escondido. Mas hoje eu entendo que o que se passava ali na nossa casa era devido àquela situação a qual minha mãe estava levando. Adorando outros deuses, servindo em outras religiões. Então, acabou trazendo muita maldição para dentro do nosso lar, né? Então, a gente vivia naquele lar de sofrimento, né? Então, e eu acabei sofrendo muito com isso e acarretando muitos traumas. E um dos traumas, assim, a qual que acabou atrapalhando, assim, um pouco na minha caminhada, foi o meu aprendizado na escola. Por quê? Eu comecei a ter dificuldade de aprender. Eu já grande, com 12 anos, eu não sabia ler, não sabia escrever, né? Então, isso
atrapalhou o meu aprendizado, essa situação a qual eu levava dentro do meu lar. E aí chegou quando eu fiz 13 anos de idade, né? Minha mãe, naquela situação, era muitos quadros, muitas coisas dentro de casa, ali só atraindo coisa ruim, né? Minha mãe não conseguia ter nada, tudo quebrado, Você né? via que era uma maldição, né, ali dentro da sua casa. Uma maldição muito grande mesmo, tudo quebrado, as coisas, nada ia para frente, nada prosperava. E aí eu fui ficando adolescente, né? Aí tinha minhas amigas e tudo, e eu via minhas amigas sempre arrumadinha. E isso ali começou a mexer comigo, né? Eu comecei a ver, eu falei, por que elas têm e eu não, né? Mas também eu sabia, eu falei, eu não tenho porque minha mãe ela não tem condição de me dar, mas eu preciso trabalhar para mim ter minhas coisas e ajudar minha mãe. Eu sempre senti muita vontade de ajudar minha mãe. E aí foi aos 13 anos de idade, o meu ex-cunhado, ele indo para a igreja, né? E aí ele me convidou para ir na igreja. Junto com ele, eu fui. Quando chegou lá na igreja, eu fui tocada pelo Espírito Santo de Deus. E ali eu aceitei Jesus. Que bênção, aos 13 anos. Aos 13 anos de idade. Caleb, depois você coloca pra mim o carregador do celular conectado nele. E aí você aceitou Jesus aos 3 anos de idade por um convite. Que você foi nessa igreja. Ex-cunhado. E aí aceitei Jesus e foi algo lindo ali. Porque eu, com 13 anos de idade, eu senti muita presença de Deus. Eu chorava muito. Eu lembro, né? Chorava muito. E ali eu senti uma sensação tão gostosa, né? Senti a presença de Deus. E aí foi caminhando tudo muito rápido na minha vida. Já logo veio o batismo. E no meu batismo foi algo assim que eu fiquei muito feliz em descer ali as águas. Eu senti algo muito especial, muito maravilhoso ali. Missionária, e a sua mãe? Qual foi a reação dela quando você aceitou Jesus, se batizou? Como é que foi para ela? Nessa época, ela já estava também frequentando a igreja, já estava frequentando a igreja, né? Ela frequentava, não sei se pode falar o nome, né? Pode. Ela estava frequentando a Igreja Universal. Uhum. E eu creio que ela já estava, Deus ali já estava trabalhando na vida dela também. Então, assim, a reação dela ficou muito feliz. Ai, que bom, porque Ficou você estava até comentando aqui comigo em off, tá tendo uns probleminhas aqui, que quando ela estava na outra religião, até assim, não era só ela que participava dos trabalhos, até você participava. Sim, sempre quando tinha as festas, né, que eles faziam, a gente sempre estava ali naquelas festas participando e comendo aquelas comidas, né, também. Então vocês mudaram a vida, assim, totalmente, né? Sim, aí ela começou a frequentar a igreja, né? E aí Deus já foi começando a trabalhar. Só que como ela ainda não tinha se libertado ainda, porque tinha que haver uma libertação ali dentro daquela casa, né? E creio eu que através da vida dela, porque ela é a coluna daquele lá, né? Uhum. Então precisava daquela libertação. Então demorou um pouquinho. Uhum. E como é que foi a sua vida depois da sua conversão e seu batismo? Logo quando eu me converti, logo veio o batismo. E algo assim, no meu batismo, eu queria muito que a minha mãe tivesse. Queria muito, 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 muito. E quando eu já estava se preparando para batizar, eu pensava assim, no último minuto ela vai chegar para ver eu batizando, né? Que foi algo tão importante assim na minha vida. E ela não foi no meu batismo. A única pessoa que foi o meu irmão. E quando eu olhei e não vi ela lá, foi algo assim que eu fiquei muito triste mesmo. E quando eu cheguei em casa, eu até comentei com ela, eu falei, mãe, a senhora não foi no meu batismo? Ela falou, filha, eu não consegui ir. Eu não consegui ir. E aí eu comecei a caminhar com Cristo, e o pessoal ali da igreja me dando toda a assistência por eu ser uma adolescente. E aí eles me deram estudo bíblico, né? Me deram estudo bíblico, então eles me acompanharam ali, participei de célula dentro da igreja, de trabalho dentro da igreja, mas o inimigo, ele é astuto, né?
E ele trabalha com sapatinho de veludo, né? E ali eu tinha as amizades, as amigas. E na adolescência, e ali elas me convidavam. Daiane, vai ter uma festa hoje, vamos. Minha mãe, ela era bem rígida, ela não deixava eu sair assim, mas tinha uma amiga minha que ela confiava, né? Na mãe e tudo, neles, e acabava deixando eu ir. E aos 13 anos de idade, escondido da minha mãe, eu já bebia muito. E aí elas falavam bem assim pra mim, Daiane, vamos pra festa, não precisa você. Quando chegar lá, você vai ficar quietinha lá, não precisa você beber, você dançar, você vai ficar quieta. Eu falei, é mesmo, né? Eu vou afastar de vocês assim, não posso, né? Então eu vou assim, eu vou acompanhar vocês, só eu não beber e não dançar. Mas aí eu fui a primeira, quando foi na segunda vez, eu já estava bebendo, já estava dançando, já me encontrava desviada dos caminhos do Senhor. Foi já beirando os 14 anos, passei muito pouco tempo, né? E aí foi quando eu comecei a ficar, depois que eu fui me afastando dos caminhos do Senhor, eu comecei a ficar muito triste, muito triste. E aí eu recebi uma proposta da minha irmã, que mora em São Paulo, né? Ela vem pra cá, vem cuidar dos meus filhos. Quando chegar aqui eu te ajudo, você me ajuda, eu te ajudo. E aí eu falei pra minha mãe, eu vou pra São Paulo, eu vou morar com a minha irmã. E a minha mãe, ela era muito apegada comigo e eu com ela, e ela chorou muito. Ela, você não vai. E você era uma da... Porque eu sou a caçula dela, eu sou o restinho do tacho, né? Imagina você... né, ter que sair, imagina como é que foi sua mãe. Ela ficou muito triste, porque eu era muito apegada com ela mesmo. E aí ela deixou eu ir para São Paulo. E aí eu fui para São Paulo, já estava ali com 14 anos de idade. E chegando em São Paulo eu fui estudar, né? E comecei a estudar em uma escola de manhã, e na escola as crianças era tudo pequenininha e só eu de grande. E ali eu fui aprender a ler e a escrever. E nessa época eu já estava afastada dos caminhos do Senhor, né? E aí as crianças olhavam para mim e falavam assim, você é professora? Nossa. Você está ajudando a professora? E ali eu ficava com tanta vergonha que eu falava assim, sim, eu sou ajudante da professora. Oh, meu Deus. Sou ajudante da professora, que eu ficava com muita vergonha. E ali acabava o quê? Que eu cuidava daquelas crianças e elas pensavam que eu era ajudante da professora, que eu ficava cuidando delas. Mas assim, no final elas acabaram descobrindo por quê? Porque elas que me ajudavam na lição. Nossa, que situação. Elas que me ajudavam na lição. E eu passei assim, e eu tinha muita vergonha de ir para a escola. Muita vergonha, porque só eu grande. E quando batia o sino para todas ir embora, né? Uhum. E eu saindo no meio daquelas crianças, só eu de grande. Então eu ficava com muita vergonha. Então, os traumas, né, da infância, tudo que eu passei, briga dentro de casa, dos meus pais, a minha mãe nessa religião, então acarretou muitos traumas. E esse foi um no meu aprendizado, né? E também, você nunca teve um acompanhamento para saber se tinha algum déficit, alguma coisa assim, também não? Nunca passou. Porque antigamente não era tão falado assim, mas hoje a gente vê que tem déficit de atenção, porque essa dificuldade, né, vem de questões psicológicas também. E eu imagino, né, o que você passou na escola e quantas crianças hoje estão assim, e a mãe nem o pai não sabe, né, levar no médico para ver, ter um diagnóstico, e a criança acaba sofrendo. É verdade. É verdade. E aí você foi morar com a sua irmã, cuidar de sobrinhos? Fui morar com a minha irmã. E estudar? E comecei a ter responsabilidade muito cedo, porque minha irmã trabalhava em um serviço longe, muitas das vezes ela não conseguia voltar para casa. Então eu acabei pegando aquela responsabilidade da minha irmã, de cuidar dos meus sobrinhos, de lavar, de cozinhar, de limpar a casa. E fiquei muito tempo, só que assim, meu sonho era trabalhar fora e ajudar minha mãe. Sempre tive esse sonho.
E ali também eu comecei a sonhar em morar sozinha, ter minha independência. E foi passando um tempo e eu com 18 anos para 19 anos, eu ali já trabalhando. E aí eu comecei a morar sozinha, aluguei uma casa e fui morar só. Só que nisso eu já estava passando por um relacionamento muito conturbado, né? Em um relacionamento a qual eu sofria muito, e nesse relacionamento eu fiquei 5 anos. Eu namorando com um homem 15 anos mais velho que eu, um homem que tinha sido já casado, tinha filha, e eu nova, primeiro namorado. Então eu sofri muito nesse relacionamento. E ali, já morando sozinha, trabalhando, tendo minha independência. E aí foi quando eu saí desse relacionamento abusivo, consegui sair desse relacionamento a qual eu sofria muito. E foi quando eu conheci meu esposo. E aí comecei a namorar com ele. Só que nisso, quando eu comecei a namorar com meu esposo, eu não tinha me curado dos traumas do passado, né? Não tinha me curado daquele relacionamento a qual eu tinha acabado de sair também, né? E foi quando, no início de namoro com meu esposo, eu tive uma depressão profunda, a qual eu fiquei em cima de uma cama. Nossa. A qual eu não tinha força para levantar, para tomar banho. Aí fiquei afastada ali do trabalho por um período. E assim, nesse período a qual eu passei essa situação, a minha família, eles me ajudaram muito. A minha irmã, ela muitas das vezes deixava a casa dela, o esposo dela ia dormir comigo. Meu esposo, por diversas vezes, também dormiu, ficou ali comigo, né? Nós dois namorando. Né? Nessa época a gente não era cristã, né? Então ele ficava ali me acompanhando. Então ele me deu muita força, né? E foi assim, através dessa força, e eu já estava numa situação assim muito difícil, porque assim, só quem já passou pela depressão sabe. E eu sentia uma dor assim muito grande. Era uma dor assim muito grande assim na alma, muito grande mesmo. Quando essa dor vinha, eu só pedia para Deus, me leva, me tira dessa terra. E assim, e o inimigo, ele aproveita da nossa fraqueza, né? E ele soprava muito assim no meu ouvido: tira a sua vida, se joga em cima do carro, acaba com isso, acaba com essa dor. E naquele momento eu só lembrava, eu conhecia a palavra do Senhor, e se eu tirar a minha vida eu não vou ter salvação. E eu tinha isso comigo. E ali eu fui passando por aquele processo. E um certo dia, a minha irmã convidou, né, uma pessoa que é cristã para ir lá orar por mim. E essa pessoa foi orar por mim, e aquela palavra entrou assim dentro do meu coração. Só que eu entendo, pastora, que Deus, ele quer nos curar. Deus, ele quer nos libertar. Só que precisa também de nós querermos. E ela foi, orou por mim, e eu continuei deitada ali, ouvi a palavra, continuei deitada. E chegou um momento que eu já não estava suportando mais. E eu ajoelhei. E eu falei com Deus. Falei: Senhor, me tira dessa situação. Me liberta disso, Senhor. Arranca essa dor de mim. Me ajuda. Eu estou pedindo socorro, me ajuda. E foi nesse momento que o Espírito Santo de Deus, ele foi ministrando e falando comigo: filha, eu quero te ajudar, mas você precisa querer também. Então levanta dessa cama. Comece a limpar a sua casa, comece a organizar as suas coisas, que eu quero fazer na tua vida. E ali foi que eu peguei, levantei, e nesse dia foi tão assim emocionante que quando a minha irmã chegou em casa, ela viu eu limpando a casa. E ali para eles foi assim algo maravilhoso, porque eles só estavam me vendo deitada, chorando, triste. Quando ela me viu eu levantar, ali foi uma alegria muito grande para eles, que eles estavam sofrendo junto comigo. Sofre, todo mundo sofre junto. E assim, eu fiquei muito feliz porque era início de namoro. Meu esposo, ele poderia, né, Te deixar. me deixar, mas ele continuou comigo ali, né?
Só que depois que eu passei por essa fase, logo quando eu conheci meu esposo, eu chegava no serviço, né, onde eu trabalhava, e eu falava assim para as meninas: eu achei o príncipe da minha vida. E eu estava muito feliz com aquele relacionamento. E depois, quando passou meses, alguns meses, meu esposo ele começou a mudar. Aquele príncipe, né, começou a se tornar um sapo, é um sapo, né, que fala. E aí meu esposo ele começou a mudar. O jeito de ser. Começou a mudar o jeito de ser. Ele começou a ser uma pessoa ignorante comigo. Ele começou a me ofender nas palavras. Eu creio assim que ele tinha um ciúme, mas era um ciúme enrustido. Sabe aquele ciúme que você não quer demonstrar que tá com ciúmes? E aí meu esposo, ele começou a me maltratar muito. Só que então eu já estava muito apegada a ele. Esse esposo, você fala o que você está casado hoje? Esse é o atual. O atual. E aí eu comecei a passar uma situação muito difícil, só que assim, as coisas na nossa vida também aconteceu muito rápido. 1 ano de namoro, nós dois namorando, nós montamos um comércio, uma lanchonete, e a gente começou a trabalhar junto. E nesse período, eu morei um tempo na casa da minha sogra também, no período mais ou menos, acho que de 1 ano. E nesse período que a gente trabalhava junto, a gente brigava muito. Muito, muito, muito. Só que nesse tempo, assim, o inimigo, ele começou a agir na minha vida. Creio eu que por eu estar afastada dos caminhos do Senhor, desde que eu afastei dos caminhos do Senhor, só foi sofrimento. Um sofrimento atrás do outro. Então eu comecei a me envolver muito assim na bebida, comecei a beber muito, comecei a sair pra balada, curtir muito, então muitas das vezes juntava eu e ele, e a gente ia pra balada, ia pra praia, juntava com os amigos, ia pra paredão, né? E naquela vida ali, né, de curtição e tudo, e a gente brigava muito. Nós dois trabalhando junto, brigava muito. E eu ali trabalhando junto com ele, brigava muito, muito, muito mesmo. E ele me ofendia muito. Me xingava muito, e xingava muito palavrão, muito mesmo. E aí, depois de 1 ano ali, morando na casa da minha sogra, a gente conseguiu o nosso cantinho e começamos a construir. Nós construímos nossa casa em 3 meses. 3 meses, nós já estava dentro da nossa casa, através desse comércio também, porque o início lá foi muito bom. E aí o dono, ele viu que a gente estava ali, estava tendo movimento, ele aumentou o aluguel. E aí a gente saiu de lá e montamos em outro lugar. E ali a gente já morando junto, né? E mesmo assim, eu viver naquela situação com meu esposo, naquela briga e tudo, eu sonhava em ter filho, sonhava em casar, porque assim, o amor falava mais alto, né? E muitas das vezes aí eu falava pra ele, eu falava assim, vamos ter um filho. E meu esposo, ele era tão assim, rígido nesta parte, que mesmo eu tomando anticoncepcional, ele não confiava, ele se prevenia para que eu não viesse engravidar. Ele não queria que você engravidasse? Ele não queria. Aí ele não queria de jeito nenhum. E aí eu ali sonhando, mesmo passando por aquela situação, sonhava em ter filho, sonhava em casar. E aí a situação ela começou a ficar cada dia mais difícil, meu casamento, cada dia mais destruído. Tinha vezes assim que a gente brigava e a gente trabalhando junto, ele ficava sem se falar comigo, só falava o básico no trabalho. E em casa ele chegou a ficar 15 dias dormindo no sofá. E muitas das vezes eu, estando na razão, eu tinha que ir lá conversar com ele, jogar aquela culpa para cima de mim, para que ele voltasse, né? Então me humilhei muito dessa maneira. Só que eu também não ficava por baixo. Por quê? Porque eu não fui sábia. Eu fui uma mulher tola. Por quê? Porque eu acabava bebendo. Muitas das vezes eu bebia, eu não lembrava do que eu estava fazendo ali. Muitas das vezes isso irritava ele ficava muito nervoso. Chegou da gente estar em festa, ele jogar copo de bebida na minha cara e os próprios amigos ali dar risada da minha cara, né?
Então era uma situação muito, muito terrível mesmo, muito terrível. E aí a gente montamos lá nesse comércio. Montamos. E nessa época eu acho muito engraçado, porque nessa época eu era bem magrinha, sabe? Tinha um corpo muito bonitinho. E ele falava que eu tava gorda, e eu me sentia gorda, e eu tomava remédio para emagrecer, e eu achava que eu tava gorda. E ficava com aquela coisa, sabe? Com aquela pressão assim. E chegou um tempo que eu enchia a minha casa de amigos, enchia a geladeira de bebida, fazia churrasco e fazia aquelas festas dentro de casa. Quando era no outro dia, eu tinha que limpar tudo sozinha, né? E ficava ali sorrindo na frente de todo mundo, brincando. E muitas das vezes, quando acabava tudo, eu ia deitar e eu começava a chorar. E eu sentia um vazio muito grande no meu coração. E muitas das vezes eu falava assim: Senhor, essa vida já não faz mais sentido para mim. Me tira desta terra, para mim já não faz mais sentido ficar aqui. Ou o Senhor me tira dessa terra, ou o Senhor transforma meu esposo, transforma a minha vida, porque eu já não estou suportando mais. Muitas das vezes eu falava assim. E aí eu falava assim: Senhor, minha família, assim, eles sempre me amaram. Sempre me amaram. Eles costumam dizer, né? Eles falam assim: você é um espelho pra gente, sabe? E ali o inimigo soprava no meu ouvido e falava assim: você é um peso pra sua família. Tira a sua vida. E ali eu notei que eu tava passando por uma depressão novamente, mais silenciosa, que ninguém sabia, só eu sofria. Só eu sofria e eu pedi a morte várias vezes para Deus. E muitas das vezes ele chegava de manhã cedo em casa, saía pra balada, bebia, chegava de manhã cedo. E essa situação só foi trazendo destruição pro meu casamento. E eu também fui começando. Ele errando comigo e eu errando com ele também, né? E aquele casamento destruído. Eu lembro de uma cena, que essa cena ela ficou muito marcada, sabe? Nós dois chegamos bêbado em casa. E aí a gente começou a discutir. E assim, sempre quando ele discutia comigo, eu ficava calada. Eu tinha muito medo. Eu acho que porque eu passei por esse trauma na infância, então eu tinha muito medo de briga. E sempre quando ele gritava comigo, eu ficava calada, eu não falava nada. Só que nesse dia foi algo muito assim, sabe? Parece que o inimigo estava ali mesmo. Que nesse dia eu me alterei. Eu nunca tinha feito isso. E eu peguei assim, tava as panelas assim no fogão e eu peguei, comecei a derrubar. E tinha uma estante assim, onde eu guardava as fotos e tudo, e eu tinha ciúme ali naquelas fotos e tudo, né? E aí eu fui derrubei, ele falou assim: ah, então já que é assim, ele pegou minhas fotos, derrubou tudo também, quebrou tudo minhas fotos. E nesse momento ele teve uma atitude. Aí ele pegou e falou bem assim: você tá endemoniada, ajoelha aqui, vamos orar agora. E pegou a Bíblia. Ajoelha aqui, vamos orar agora. E ali eu já vi o agir de Deus trabalhando, né? Aí eu dormi, aí nesse mesmo dia ele voltou pro bar. E quando chegou lá, ele recebeu uma palavra de um homem de Deus, que falou para ele, falou assim: olha, Deus tem uma obra na sua vida. E Deus vai mudar a tua história, Deus vai mudar a tua vida. Deus tem chamado. E aí ele voltou para casa. Só que aí eu já comecei a ver mudança, porque assim, eu nunca tinha visto ele ouvindo louvor. E nessa época a qual a gente estava com esse outro comércio, esse comércio ele veio à falência. Ele veio à falência e eu comecei a trabalhar para os outros e ele começou a trabalhar para os outros também. E aí, quando eu vinha do serviço, eu encontrava com ele ouvindo louvor. E eu achava tão lindo. Eu falava: meu Deus, quem diria ele ouvindo louvor? Só que a minha sogra, eu lembro quando eu passei um período assim na casa da minha sogra de 1 ano, a minha sogra ela sempre foi evangélica, né? E sempre criou eles no caminho do Senhor. E eu lembro que a minha sogra ela orava na madrugada. E quando ela estava orando, eu ficava esperando ela falar meu nome. Aí quando ela falava meu nome, aí eu pegava e dormia, né? Então assim, a minha sogra ela orou muito.
pelos filhos, sempre ora, né? E aí a gente passou por essa falência e tudo. Aí eu já estava ali trabalhando para os outros e ele também. Aí o irmão dele, né, que hoje é falecido, né, mas graças a Deus, para honra pra glória do Senhor, foi salvo, né? E aí o irmão dele chegou em casa. Nisso, ele já tinha montado montado uma empresa, só que de manutenção predial. E essa empresa ela estava se iniciando. E o irmão dele falou assim: vamos fazer uma visita na igreja hoje? Aí ele falou assim: não, eu não vou não, que eu tô de ressaca. Eu bebi a noite toda. Aí o irmão dele falou bem assim: vamos. E naquele momento eu estava na sala. Naquele momento eu falei bem assim: ô Senhor, toca aí, meu pai, eu queria tanto. Queria tanto voltar para a tua presença. Queria tanto te servir, mas sozinho eu não tenho força. E aí o irmão dele foi lá para a garagem com ele, eles conversando, né? E aí, de repente, eu tava na sala, de repente veio meu esposo. Aí meu esposo falou assim: se ajeita que a gente vai pra igreja. Aí, na hora ali, bateu o espírito de Tomé. Eu falei: meu Deus, só vou acreditar quando eu estiver sentada lá na igreja, viu? Aí, quando a gente se arrumamos, quando a gente foi pra igreja, quando a gente sentou lá, eu falei: Deus, tu és fiel. E ali, a palavra começou a falar com ele. E esse homem começou a chorar que nem uma criança. A coisa mais difícil era eu ver ele chorando. A coisa mais difícil era eu ver ele chorando. E naquela hora eu vi esse homem chorando que nem uma criança. E eu só pensava assim: eu nem vou olhar pra ele, porque como ele era muito bravo, eu falei: ele vai ficar bravo comigo, nem vou olhar pra ele, esse homem chorando. E ele só falava assim: tá vendo aí? Tá falando comigo, a palavra tá falando comigo, tá falando comigo. E esse homem chorou que nem uma criança. E a partir daquele momento, Deus, ele restaurou. E Deus entrou na vida do meu esposo. Amém. Glória a Deus. Naquele dia, meu esposo ele foi liberto. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. E ali meu esposo começamos a caminhar com Cristo. Começamos a servir ao Senhor. E aí, só que ele sempre foi assim, seguro mesmo, sabe? E ali ele demorou 1 ano para se batizar. Porque ele falava assim: eu quero fazer as coisas de Deus certo, não quero barganha com as coisas de Deus. Ele sempre pensou assim. E durante esse ano eu fiquei com muito medo. Eu falei bem assim: meu Deus, muito medo dele retroceder, dele não continuar. E aí o que aconteceu? A gente começou a fazer uns cultos em casa. E nesse culto ele falou assim, saiu da boca dele. Ele falou assim, só voltando um pouquinho atrás, que eu tinha esquecido. 2 anos atrás, meu esposo do nada, ele falou pra mim assim: vamos ter filho? E aí eu falei assim, eu nem acreditei. Eu falei sério? Ele, sério. E aí a gente começou a tentar engravidar. Só que durante esses 2 anos eu não consegui engravidar. E aí passei no médico, fiz todos os exames. O médico falou: por você não tem nada, mas leva esse exame aqui e pede pra ele fazer, que deve ter alguma coisa com ele. Aí eu fui e levei o exame. Eu falei: o médico pediu pra você fazer. Aí quando eu entreguei o exame na mão dele, que ele era bem ignorante, né? Aí ele falou assim: eu não vou fazer esse exame não. Se você ainda não engravidou, foi porque Deus não quis. No momento certo vai vir. Eu não tenho nenhum problema não. Aí eu falei: amém. Aí fiquei 2 anos, eu comprava teste, era um teste atrás do outro. Comecei a ficar muito ansiosa, porque eu queria engravidar. Todo mês, quando descia pra mim, eu chorava, e a gaveta cheia de teste. Nossa. E 2 anos, não veio. Aí tá. Aí meu esposo foi. Aí depois de 1 ano ali, ele já congregando, firme na igreja. E aí eu comecei a ficar no pé dele, né? Toda vez que tinha batismo na igreja, eu falei: vai ter batismo, vai ter batismo. Você não vai se batizar, não? E aí teve uma vez que ele chegou pra mim e falou assim: Daiane, não precisa ficar me falando. No momento certo, eu vou me batizar. Não precisa você ficar me falando. E eu ficava ali. E aí, nesse escuto em casa, e ele falou assim: agora eu vou casar. E aí acendeu uma chama dentro do meu coração, né? E aí eu ficava no pé dele, né? E aí, vamos marcar a data do casamento? E aí, você não vai se batizar?
vai ter o batismo, vamos marcar a data do casamento. E aí a empresa que ele montou começou a prosperar. A gente começou a ficar muito bem financeiramente. E aí sempre quando eu falava do casamento, ele falava, ainda não é a hora. Espera as condições melhorar. E aí eu falei, bem, se as condições deu uma melhorada, já tá na hora da gente casar. E aí chegou um dia que eu tava bem desgastada, né? E uma noite eu tive um sonho. E eu sonhava que eu subia nas escadas e era parecendo uma igreja, assim, sabe? Eu subia aquelas escadas e eu achava um papel. E nesse papel tava escrito assim, Daiane, não casar e não ter filhos. Nossa. Aí depois eu fiquei com aquele sonho na mente, né? E fiquei repreendendo. Aí depois de uma semana eu fui pra igreja. E eu fui pra uma igrejinha pequenininha lá em São Paulo. É a igreja do apóstolo Wagner. E ele nunca tinha me visto. E aí quando eu cheguei nessa igreja, aí Deus tomou ele para falar comigo. Aí Deus falava assim, filha minha, não se preocupe, porque hoje eu tô quebrando a obra de macumbaria que foi feita para ti, para tu não casar e não ter filho. E aí o Espírito Santo de Deus falava assim, eis que vou fazer o teu casamento e vou preparar uma mesa perante os teus inimigos e vou mostrar para eles que eu sou Deus sobre a tua vida. Teu casamento vai ser lindo, nada vai faltar. E você vai segurar o teu milagre, que é o meu filho, né? E aí eu fiquei, assim, muito feliz com aquela profecia. Eu cheguei em casa. E aí eu falei pro meu esposo, né? Toda alegre e tudo. Eu falei assim, olha, Deus falou e tal. E sabe quando a pessoa não dá nem ligança? E ali naquele momento, eu falei assim, Deus, de hoje por diante, eu não abro a minha boca mais para falar do batismo e não abro a minha boca mais para falar de casamento. Se o Senhor for fazer, se é promessa do Senhor, o Senhor vai cumprir. E eu não vou falar mais nada. E aí é só o que Deus queria, né? Porque enquanto eu estava colocando as minhas mãos, Deus estava tirando a mão dele. Mas quando eu coloquei nas mãos de Deus, Deus começou a trabalhar. E aí teve um dia que ia ter o batismo, né? Ia ter o estudo no sábado. E aí ele pegou e me ligou. Quando eu atendi o telefone, ele, se ajeita aí que a gente vai pro curso do batismo. Aí eu falei, meu Deus, glória a Deus, viu? E aí a gente foi pro culto do batismo, e no outro dia ele foi, se batizou. E assim, pastora, foi algo assim sobrenatural também, porque quando meu esposo desceu as águas, quando eu tava assim, diante o batismo ali, quando ele desceu as águas, eu senti a mesma sensação de quando eu me batizei. Aquela sensação gostosa, sabe? E ali eu fiquei muito feliz, muito feliz. E aí dentro do carro, né? A gente estava dentro do carro indo embora. Aí ele falou bem assim, Daiane, ajeita as coisas do casamento, porque eu quero casar logo, que eu quero fazer as coisas de Deus tudo certo. E ali mais uma vez eu vi o agir de Deus. Amém. E ali o Espírito Santo ministrou algo no meu coração. E eu falei assim para ele, falei assim, o Espírito Santo de Deus ministrou algo no meu coração. E lá até o momento eu fiquei com medo de falar para ele, mas assim, eu falei, Deus, se é o Senhor que tá ministrando no meu coração, ele vai concordar. E aí eu falei para ele assim, eu falei, olha, o Espírito Santo de Deus ministrou o meu coração, você se batizou, você se limpou, você é um novo homem. O Espírito Santo de Deus ministrou no meu coração pra gente fazer um propósito com Deus, até o nosso casamento, pra gente ficar sem ter relação, e só ter relação após o casamento. Porque nós já tava vivendo em pecado sem casar, né? Eu e ele já não tava tomando a Santa Ceia por conta disso, né? E aí ele falou, não, tudo bem. E aí a gente foi jejuar, foi para propósito, eu fui para oração na madrugada, e jejuando. E aí Deus, ele realizou meu casamento em um mês. Em um mês, Deus realizou meu casamento. Glória a Deus. E aí tem muitas pessoas que eu falo, as pessoas não acreditam. Como assim? Quando vê, assim, as fotos do meu casamento, que Deus fez, sabe? Meu casamento, ele foi muito bonito mesmo. E aí Deus levantou, né? Uma diaconisa, né? Amiga minha, que ela foi minha madrinha de casamento. E Deus levantou ela, assim, para me ajudar, né?
a diaconisa Lúcia. E ela me ajudou assim como se fosse uma mãe, sabe? Deus colocou ela assim na minha vida e ela me ajudou muito. Ela me presenteou com o meu casamento no civil. Ela foi ver o vestido comigo. Quando chegamos lá para ver o vestido era bem caro, um valor bem alto. E ali ela orando e conversou com a mulher abaixou o vestido. E assim eu lembro de uma cena da gente assim, tava numa padaria, né? Onde o esposo dela tava esperando a gente. E a gente entrou pro banheiro. E ali a gente ajoelhou e começou a orar, agradecer a Deus por aquele milagre que Deus tinha feito naquele vestido, né? Que a mulher não queria abaixar o valor. E aí Deus operou o milagre, ela abaixou e a gente trouxe o vestido, né? Então ali Deus preparou tudo, Deus usou meus cunhados para ajudar no buffet, usou minha família também para nos abençoar. E foi algo tremendo que Deus fez no meu casamento. Foi realizado em um mês e foi coisa linda que Deus fez. Lindo, 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 lindo. E ainda mais, Deus, ele nos presenteou, né? Com a lua de mel em Ilha Bela, numa pousada em Ilha Bela, que hoje é caríssima a pousada lá. E Deus nos presenteou lá e passamos a lua de mel lá, nessa pousada. E foi a coisa mais linda que Deus fez. Lindo, lindo, lindo mesmo. E depois do nosso casamento, e aí meu esposo começou a subir pro monte. E começou a se esconder dentro daquelas matas orando ali, buscando a presença de Deus. E ele se jogou assim na presença de Deus. E Deus ali, o Espírito Santo de Deus foi se revelando para ele. Foi dando dons para eles, dom de revelação, dom de cura, dom de libertação. E ali meu esposo foi algo assim lindo que Deus fez na vida dele. Lindo, 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 lindo mesmo. Hoje Deus usa ele assim de uma maneira assim tão diferenciada assim, né? E muitas das vezes pessoas falam assim, nossa, como ele é usado por Deus. Como ele pode ser tão usado assim por Deus, né? Mas ele buscou muito por isso. Buscou muito dentro do monte. Jejuou muito, orou muito. E Deus derramou ali da graça ali sobre a vida dele, né? E hoje, para a honra e para a glória do Senhor, meu esposo é um homem muito usado por Deus, muito temente a Deus, né? É um ótimo marido, um ótimo pai, né? E assim, logo depois, quando eu e meu esposo se casamos, meses depois, eu descobri que eu estava grávida. Deus foi fazendo a obra por completo, né? Logo depois eu descobri que eu estava grávida. E quando eu descobri que eu estava grávida, eu fiquei muito feliz. Nossa, muito feliz. Aí eu fiz um vídeo e queria mostrar para todo mundo que eu estava grávida e queria contar para todo mundo. E aí com eu toda feliz e tudo e aquela felicidade. E aí quando eu estava com 8 semanas para 9 semanas, eu comecei a ter sangramento. Comecei a ter sangramento, aí comecei pro médico, chegava lá, fazia ultrassom, e eles falavam, ah, mas a gente não tá vendo embrião aqui, a gente não tá vendo saco gestacional, e eu tendo sangramento, sangramento. E aí chegou um dia que eu já tava bem, bem triste mesmo, né, que eu cheguei no médico, aí a médica pegou, fez a ultrassom, ela falou bem assim, ó, mãezinha, tá aqui o embrião. Mas o coraçãozinho parou de bater e você teve um aborto retido. E aí você vai ter que passar por uma curetagem. E aí eu passei a noite mais terrível da minha vida naquele hospital. Por ter perdido e ainda tive que passar uma dor de normal, né? Sem ter tido Então, essa filho. primeira criança você perdeu. Perdi. E aí tive que passar aquela dor de parto normal, que eu fiquei ali a noite inteira tomando soro para expulsar. Porque não foi um aborto retido, né? Então tinha que expulsar. E aí sofrendo ali de dor e sofrendo com a perca também daquele bebê, né? Que era tão desejado, né? E aí tá bom. E aí passando o tempo e eu buscando a presença de Deus, buscando a presença de Deus, buscando, levando para onde, pros cultos que eu ia, eu levava uma galera junto comigo e não era cristã, eu vamos ouvir a palavra de Deus e levava, e era aquela coisa, sabe? E aí, depois de
quando foi assim na pandemia, sabe, que tava tendo os cultos nos lares e tudo, né, e eu fui no culto. E eu conheci uma pastora, e essa pastora lá em São Paulo era uma pastora muito abençoada, sabe, uma mulher muito usada por Deus. E aí eu fui nesse culto, e aí ela me pegou de surpresa. E aí ela falou bem assim: Daiane, levanta. E eu levantei. E ela falou assim: eu vou fazer o que Deus ele tá me ordenando. E aí ela falou assim: olha, hoje o Espírito Santo de Deus ministra ao meu coração para mim te ungir a missionária, porque Deus tem um chamado muito grande sobre a tua vida. Tu foi provada e tu foi aprovada. E o Espírito Santo de Deus, sim, antes da unção, passando um período e tudo, aí eu descobri que eu estava grávida novamente. E aí eu fiquei muito feliz com aquela gravidez, né? E aí meu esposo, conversando com ele, todas as vezes que eu ia para o hospital, muitas das vezes meu esposo trabalhando, não tinha como me acompanhar. Quando eu ligava para ele, eu falava da situação, ele só falava assim: ó, tô subindo para um monte, vou orar, Deus é conosco, Deus está conosco. E aí engravidei. E aí fiquei toda feliz novamente. E meu esposo falou assim: Daiane, só que dessa vez vai ser diferente. Você não vai contar para ninguém que você tá grávida. A gente vai resguardar essa gestação. Aí eu falei: amém. Então, vamos resguardar. E aí eu toda feliz ali, que eu tinha engravidado e tudo. E depois, quando chegou nas 8 semanas para 9 semanas, comecei a ter sangramento de novo. Nossa. Comecei a ter sangramento de novo. E aí eu ia para o hospital, eles faziam o HCG alto, e não via o embrião. E ali eu indo para aquele hospital com aquele sangramento, acho que eu fiquei mais ou menos 1 semana, 2 semanas. Nossa. E aí, eu assim, sabe quando você tem um pouco de dificuldade para você entregar para Deus, fazer uma entrega para Deus? Eu tava assim. Eu tava tendo um pouco de dificuldade de fazer essa oração, de entregar para Deus. E eu tava indo para o hospital e eles não achavam. E o HCG é muito alto, muito alto. Aí teve um dia que antes de eu sair para ir para o hospital, eu ajoelhei e orei. Eu falei assim: Senhor, eu sei que tá difícil para mim, mas pode fazer a tua vontade. Eu vou aceitar. Só não deixa eu sair do hospital sem nenhuma resposta. E aí Deus falou. E aí eu fui para o hospital. Quando chegou lá, aí a médica começou a fazer ultrassom, tudo. Ah, não tô achando nada. De repente ela fala: eu achei, tem um embriãozinho aqui e tá batendo o coração, você quer ouvir? Aí eu falei: quero sim. Aí na hora eu fiquei toda feliz: quero sim, doutora, quero sim. Aí ela colocou pra me ouvir, aí tava tuc, 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 tuc. Aí eu falei: doutora, vai ficar tudo bem, né? Vai ficar tudo bem. Ela falou bem assim: não, você vai ter que passar de cirurgia agora, urgente. Meu Deus. Esse embrião tá nas trompas. É uma gestação ectópica. Você vai ter que passar por uma cirurgia agora. Você foi pra sala de cirurgia? Fui pra sala de cirurgia e naquele momento que eu tava ali na sala de cirurgia, eu vi o livramento de morte que Deus me deu, né? E como é importante, né, nós fazermos essa entrega para Deus, né? E muitas das vezes nós temos essa dificuldade, né, de entregar nas mãos de Deus quando se trata de um filho, quando se trata de um esposo, quando se trata de algo que a gente ama, né? E querendo ou não, eu já amava aquele serzinho pequenininho e era meu sonho, era ser mãe, né? Então ali eu vi o livramento de morte que Deus me deu, porque isso ali a qualquer momento poderia vir uma hemorragia, acontecer algo pior, né? E Deus me deu um grande livramento. Quando eu saí ali daquele hospital, saí muito triste, muito arrasada, porque com corte de cesárea na barriga, sem o bebê, né? Vendo aquelas mãezinhas tudo segurando os bebezinhos no colo, e eu morrendo de dor, né? E a dor física, né?
e a dor ali sentimental, né? E aí fui para casa e o inimigo ele aproveitou mais uma vez, né, daquele momento frágil a qual estava passando, né? E ali eu comecei a chorar muito, foi uma semana de choro, foi uma semana de muito sofrimento ali, né? Até um certo dia que o Espírito Santo de Deus, ele ministrou no meu coração, e ele falando assim: filha, levanta, a tua promessa ainda está de pé, operando eu, quem impedirá? E ali naquele momento, com todo mundo já sabendo, né, do que eu tinha passado, e ali eu comecei a ouvir das pessoas, né, por que você não adota? Por que você não faz inseminação artificial? Aí eu falei bem assim: meus irmãos, eu não tenho nada contra, mas Deus, ele me fez uma promessa, e eu creio que no tempo certo ele irá cumprir. E um certo dia essa pastora, né, a pastora Alexandra, ela chegou na minha casa, ela começou a orar pela minha vida, e ela falou bem assim: eu vejo aqui um berço, e eu vejo aqui esse quarto de rosa, e Deus vai te entregar a tua promessa. Descansa o teu coração. E aí eu passei por aquele processo. E aí foi quando veio a minha unção, quando eu fui ungida. E aí a pastora falou assim: olha, se prepara, porque depois dessa unção aqui, Deus, ele vai te presentear. E vai ser algo que vai alegrar muito o teu coração. E ali eu recebi, né? Recebi o meu chamado também, a qual Deus me chamou. E continuei fazendo a obra do Senhor, continuei glorificando o nome dele, né? E passar, assim, pouco tempo que a unção tinha descido sobre a minha cabeça, eu descobri a minha gestação, descobri que eu estava grávida. E quando eu descobri, assim, foi algo, assim, maravilhoso, né? Mas veio o medo junto também, né? E eu ali chorando e orando, né? E assim algo assim que foi bem, foi algo assim que Deus fez que frisou bastante, que eu estava sentada assim no sofá, né, juntamente com meu esposo, e meu esposo olhou para mim e falou assim: você tá grávida. O Espírito Santo de Deus me mostra, você tá grávida. Aí eu falei assim: como assim? E aí foi atrasando, né? Foi atrasando minha menstruação e tudo. Aí eu falei: eu vou esperar. Porque antigamente, quando eu atrasava um dia, eu já estava lá fazendo o teste. Aí eu falei: eu vou esperar um pouco. Aí eu aguentei esperar acho que uns 7 dias. Aí eu fiz o teste. Quando eu fiz, deu gestação, grávida. E aí comecei ali a orar. Começou a vir um medo e tudo, né? E para a honra e para a glória do Senhor, tive uma gestação muito tranquila, né? E para a honra e para a glória do Senhor, hoje estou aí segurando meu milagre, né? Minha Clara Sofia, Que é uma bênção. presente, presente de Deus na minha vida, né? Então, assim, Deus, ele é maravilhoso, meus irmãos. Quando Deus, ele faz uma promessa sobre a tua vida, ele cumpre, né? Amém. Você pode até passar pelo processo, né? Mas passa o processo glorificando a Deus, porque depois do processo também a alegria E o interessante é que você não abriu mão da promessa, né? não abrir. Porque você falou assim: eu ouvi uma palavra da parte de Deus e eu vou crer nessa palavra. Eu criei naquela palavra, tomei posse. Tem muita gente igual, a gente for ver a história de Sara e Abraão. Sara quis dar o jeitinho dela, né? Deus havia prometido. Então você não abriu mão da promessa e Deus te honrou. É verdade. Isso é muito bonito. Deus é maravilhoso, viu? Assim, ver o que Deus ele fez assim na minha vida, né? Uma pessoa que talvez o mundo lá fora não daria nada, né? E hoje ver o que Deus ele fez na minha vida, no meu casamento, Deus ele mudou a minha história, né? Então, da mesma forma que Deus ele mudou a minha história, ele pode mudar a tua história também, Amém. você que está ouvindo, né? Deus ele pode mudar a tua história, só basta você crer, confiar, né? Uma palavra a qual Deus ele tem ministrado muito ao meu coração é sobre amar ele acima de tudo, acima de todas as coisas, né? Independente da situação a qual você esteja passando,
independente da dificuldade a qual você esteja enfrentando, mas ama a Deus, coloca a Deus acima de tudo e de todos. Ame a Ele em primeiro lugar. Ame a Ele de todo o teu coração e de todo o teu pensamento. Ame a Deus. Amém, glória a Deus. Deus é maravilhoso, E viu? aí você teve a sua menininha lá em São Paulo. Tive ela lá em São Paulo, né? Eu vou resumir um pouquinho, né? Porque esse testemunho também da minha chegada até aqui é bem longo também, né? Mas só para todos entender, né? Como ela chegou no estado de Goiás, né? E foi algo assim sobrenatural, né? Eu e meu esposo, Deus, ele foi tão maravilhoso com a gente, pastora, que ele fez a gente passar por um tempo assim de prosperidade, de um tempo de coisas boas, né? E a gente só evoluindo, crescendo, né? Comia o que queria, bebia o que queria, né? Ajudava quem Deus tocava ali no coração, né? Mas chegou um tempo que Deus falou bem assim: meus filhos, agora é o momento de eu tratar com vocês novamente. E esse tempo foi muito dolorido, porque foi um tempo que a gente começamos a perder tudo que a gente tinha construído. Olha para a senhora ver, eu tinha, que nem no início eu falo, né? Eu tinha minha casa, e ali a gente começou a lutar por essa empresa nova, a qual ele tinha montado ali de manutenção. E eu vendi a minha casa, a qual eu morava, né? Era uma casinha na comunidade, mas era minha. Eu vendi essa casa para investir em empresa. Só que nisso eu já estava morando em uma casa ampla, alugada, né? Bonita, alugada. E ali eu vendi a minha casa e apliquei o dinheiro para entrar num contrato em uma empresa grande, né? Infelizmente, esse contrato ele não foi para frente. Nossa. E aí e aí a gente começou a perder. Aí meu esposo tinha 3 carros, quando pensar que não, só tava com um. Ele tinha comprado um carro zerado na loja, no valor de 90 e poucos mil. Esse carro, o oficial de justiça veio buscar em casa. E foi muito engraçado que, numa quinta-feira, o oficial de justiça veio buscar o carro, só que antes disso a gente estava organizando um culto de ação de graça na minha casa. E aí, quando o oficial de justiça veio na quinta, pegou o carro, levou, e eu virei pro meu esposo, eu falei assim: e aí, a gente vai fazer o culto ainda? E aí ele falou bem assim: aí que eu vou fazer mesmo. Aí que eu vou fazer. E aí a gente fez o culto de ação de graça. E as pessoas, os irmãos que iam chegando, os irmãos falavam assim: eles devem ter recebido uma benção muito grande, porque fazer um culto desse com churrasco, com tudo, né? A benção foi grande. Tinha acabado de perder o carro. Tinha acabado de perder o carro, fora as outras coisas que a gente estava perdendo ali, ó. E aí Deus permitiu, assim, fazer a limpeza. E perdemos tudo. E para completar, fui receber a ordem de despejo em casa. Nossa. Né? Tive que morar em outra casa, ainda com a ajuda da minha sogra ainda, que nos ajudou com o primeiro aluguel. E vivendo aquela vida, sabe? E perdendo tudo, mas mesmo assim na presença do Senhor. Mesmo assim glorificando o nome do Senhor, né? Porque muitas das vezes Deus ele permite sim que o inimigo venha, toca no que a gente tem. Mas para saber se realmente a gente estamos firme com ele ou se realmente nós estamos apegados com aquelas coisas material, né? E na minha vida e do meu esposo foi assim. Deus permitiu que nós perdesse tudo, né? Mas mesmo assim nós perdendo tudo, mesmo sendo despejado, mesmo sendo humilhado, né? Nós continuamos crendo em Deus e confiando nele. Amém. E um certo dia meu esposo ele estava em casa e meu esposo olhou para mim e falou assim: o Espírito Santo de Deus acaba de ministrar o meu coração que nós vamos mudar para outro estado. E aí, no momento, eu falei assim: meu Deus, esse homem deve estar ficando doido, né, Senhor? Aí eu pensei, eu falei: deve ser para Bahia, né? Que a gente tem parente lá. Aí eu falei: para Bahia? Aí ele: não. A terra a qual Deus ele vai nos levar, nós não tem parente nenhum lá.
E eu falei, eita Deus, viu? E naquele momento, já passando aquelas lutas e tudo, né? Eu falei, Deus, agora o Senhor vai ter que confirmar também, né? Eu preciso dessa confirmação, porque como eu vou sair daqui com a minha filha pequena, né? Então me dá essa confirmação aí. E aí eu fui pro culto, que a gente congregava ali na Debrais, em São Paulo. Não sei se você já ouviu falar da bispa Keila, que faleceu esses tempos atrás. Sim. E o culto estava sendo ministrado por ela. E Deus usou aquela mulher tremendamente aquele dia. Tremendamente. A palavra foi assim, ó. E nós estávamos passando uma situação tão terrível, de tanta luta, e teve uma frase que ela falava bem assim, escape pela sua vida, né? E aí Deus ministrou ao meu coração, eu falei bem assim, Senhor, agora eu creio, né? A gente vai para outra terra. E o Espírito Santo de Deus começava a falava assim, vou fazer com vocês como fiz na vida de Abraão. Vou tirar vocês do meio da tua terra, do meio da tua parentela e vou levar para outra terra. E aí agarramos aquela promessa de Deus, né? Qual Deus tinha falado. E eu falei, Senhor, eu creio, né? E aí, Senhor, para onde a gente vai? O Senhor falou que a gente vai para outra terra, que lá a gente não conhece ninguém, mas não onde que é essa terra? E é coisa de doido assim, sabe? Às vezes meu esposo fica lembrando e meu esposo fala assim, tem que ser doido por Jesus, né? E aí Deus pegou, eu peguei, aí veio assim na minha mente, né? Eu falei Santa Catarina e Goiás. Do nada veio assim, Santa Catarina e Goiás. Aí eu peguei e falei bem assim para ele. Falei, olha, Deus agora tem que ministrar no nosso coração e mostrar qual é a terra que a gente vai, né? E aí eu falei assim, eu tirei o print aqui de 2 cidades, de 2 estados, Santa Catarina e Goiás. E aí, qual foi a decisão de vocês? Santa Catarina ou Goiás? O que aconteceu? Só que nisso, Deus já tinha revelado para ele o estado, que era pra gente ir, né? E aí eu falei assim, que assim, Deus ele é tão tremendo assim, que Deus chamou os dois para um propósito muito grande mesmo, porque ele fala bem assim, ele fala, Dani, tu também é doida também, viu? Falei, pois é, por isso Deus faz as coisas tudo certinho. Aí eu peguei e falei assim, aí Deus já tinha mostrado o estado para ele. Aí eu fui, tirei o print e mostrei para ele. Eu falei, aqui tá Goiânia, Goiás, e aqui tá Santa Catarina. Aí ele falou bem assim, aqui, estado de Goiás, Deus vai nos levar para lá. Acabei de sentir a presença de Deus agora. Para lá que Deus vai nos levar. Eu falei, amém. Eu falei, Deus. Amém, Senhor. Eu falei, e aí, Senhor, como a gente vai chegar lá? Nós não conhecemos ninguém. E aí eu comecei a procurar casa para alugar aqui, pelo Facebook. Aí eu falei, só que a gente precisa de uma pessoa de confiança, né? Para alugar essa casa, porque a gente vai depositar o dinheiro. E precisa de uma pessoa de confiança. Aí eu olhando, aí as casas não tava conseguindo achar casa em Goiânia, achei uma casa em Senador Canedo. Aí quando eu fui olhar assim o corretor, no finalzinho da mensagem dele tava escrito Deus é fiel. Aí eu falei, esse é crente. Esse é crente. Eu falei, eu vou entrar em contato com ele. Aí quando eu entrei em contato com ele, aí eu mandei mensagem, né? Falei, boa tarde. Aí ele já me respondeu assim, eita, Glória! Desse jeito. E o glória dele é bem alto. E aí o pastor Rogério. Foi bênção de Deus na nossa vida, esse pastor, viu? Que Deus colocou para nos trazer para cá. E aí eu fui, depositei o dinheiro. E aí a gente, ele foi, né, fez o contrato, tudo direitinho, para quando a gente chegasse aqui, a gente alugasse. E foi muito rápido, assim, para Deus trazer a gente, viu? A gente vendeu um carro lá que a gente tinha, aí já ajeitamos a mudança, pagamos a mudança, colocamos a mudança tudo dentro do carro. Aí nessa época, meu esposo, ele tava com a estrada. Aí nós temos um cachorro também, né? Colocamos o Kodan atrás, pegamos nossas coisas, colocamos tudo no caminhão e viemos pro estado de Goiás. Quando chegou aqui, esse pastor, ele e a esposa dele nos ajudou a tirar a mudança do carro. Nos ajudou a tirar a mudança do carro. E foi bênção, assim, de Deus na nossa vida, os dois, viu? Bênção de Deus mesmo. E aí a gente conheceu a
a igreja do pastor Vania, onde a gente congrega até hoje lá. O pastor Vania, assim, um homem muito usado por Deus, um homem, assim, que tem amor à obra, amor às ovelhas, né? Que é o pastor presidente também do pastor Rogério, mas o pastor Rogério já está montando o ministério dele também, né? E foi na onde que a gente também conheceu o pastor Luiz, né? Pastor Luiz também foi 3 homens, assim, que Deus colocou na nossa vida, que foi anjo, assim, do Senhor, assim, na nossa vida, sabe? E aí foi aonde o pastor Luiz entra, assim, na história da gente aqui também. Que a gente, essa casa onde a gente mora, ele que é corretor de lá também, né? E aí a gente viemos com a empresa, viemos com a cara e com a coragem, né? Investimos tudo que não tinha na empresa, meu sogro também ali nos ajudando, né? Na empresa e tudo. E aí, quando pensar que não, cadê o espaço para fazer a documentação, né? Que eles exigiam. E aí, a gente conversando com o pastor Luiz, a gente tava pensando em alugar um espaço e tal, e no momento a gente tava sem dinheiro. E aí, o pastor Luiz, calma aí, eu vou ajudar vocês. E aí, ele foi, ajudou a gente com espaço. E a gente fez a documentação da empresa, uma documentação que para muitos leva tempos para sair. Pra gente levou 3 meses para sair. E aí depois que a gente tava com a documentação e tudo, e aí a gente começou a passar um processo muito grande mesmo. E fora, antes da documentação sair da empresa, quando meu esposo chegou aqui, meu esposo chegou com a estrada, porque ele já tinha pegado essa estrada. E essa estrada, o valor era muito alto da parcela. Aí ele teve que vender o ágio e pegou uma... Acho que era tipo uma estrada também, só que bem mais barata e antiga, né? E aí, meu esposo ficou 1 mês sem trabalhar aqui. E a gente começou a passar muita dificuldade. E a gente os dois passavam dificuldade, os dois quietinhos ali, sabe? Orando, clamando a Deus. E a gente começou a passar muita dificuldade, muita luta. E aí ele, com aquela caminhonete... E aí ele falou assim, Daiane, eu preciso fazer alguma coisa, porque eu preciso vender esse carro, eu preciso pegar outro carro para mim, pelo menos trabalhar no Uber, né? E aí meu esposo ficou 1 mês ali desempregado e acabando aquela reservinha que a gente tinha, né? E aí foi que eu coloquei para vender, né, pelo Facebook. E aí um homem gostou, né, da caminhonete e falou assim, vocês fazem troca? Aí meu esposo falou, não, Daiane, não tem como fazer troca, não. Aí falou o carro, né? Tem como vocês fazerem troca no ágil? Aí meu esposo, não, Daiane, não tem como não, que o valor do ágil é mais alto do que a caminhonete. Eu não tenho volta pra dar pra ele, né? E aí o homem pegou e falou assim, não precisa você me voltar nada não, a gente faz a troca assim mesmo. E ali na hora a gente viu mais a mão de Deus na nossa vida, porque hoje você vê a tabela do ágio, tá 38 mil. O carro que a gente tava era 22, mais ou menos. Então ali a gente viu a mão de Deus, a providência de Deus. E ali meu esposo começou a trabalhar no Uber. Só que mesmo assim, o meu esposo trabalhando no Uber, o valor que ele fazia era muito pouco para pagar aluguel, trazer as coisas para dentro de casa. E ali eu comecei a passar muita dificuldade. Que prova, hein? Comecei a passar muita dificuldade de ver as coisas faltando dentro de casa, de ver meu armário vazio. E eu chorava, e eu ia pra igreja, chorava de soluçar, chorava. E aí eu cheguei um dia, eu falei assim, o Senhor nos trouxe pra cá pra gente morrer aqui. Falei, né? Olha a situação a qual a gente tá passando, Deus. É a promessa do Senhor. E aí teve umas 3 vezes que a gente ficou ali no processo tão árduo, que aí meu esposo pediu um apoio pro irmão dele, falou assim, eu vou subir, cara, eu não vou ficar mais aqui não, vou deixar minha família passar essa situação não. E aí na hora assim, meu esposo ia e desistia. Aí da segunda vez a mesma coisa, meu esposo ia e desistia. Aí quando foi da terceira vez, a gente sentou e conversou. Eu falei assim, olha, a palavra do crente, ela tem que ser sim, sim, não, não. Eu falei assim, ó, se você não tá suportando mais o processo, então a gente tem que tomar essa decisão, a gente vai subir. Vamos subir, né? Vamos subir. Pelo menos lá a gente tá próximo da nossa família, né? E que eu me sentia muito sozinha no começo, né? Eu falei, pelo menos a gente tá perto da nossa família. E aí ele falou, não, Daiane, eu tô decidido. Agora eu tô decidido, eu vou falar com meu irmão. E aí ele foi conversar com o irmão dele. E a gente já decidido já.
E quando ele foi falar com o irmão dele, eu creio que foi o próprio Espírito Santo de Deus que endureceu o coração do irmão dele. O irmão dele falou assim: eu posso até te ajudar, cara, mas por agora não vai ter como não e tal. E ali o irmão dele também já saturado, né, com a situação. E ali a gente viu mais uma vez a mão de Deus que não era pra gente subir. E não era tempo da gente subir. E aí teve uma... E eu falava assim pra Deus, né? Às vezes eu não tinha um shampoo pra lavar o cabelo. E eu via muitas das vezes assim, minha família é tão simples, sabe? E eles pegavam, mandavam 50, 100 reais pra mim, pra me ajudar ali, né? E minha irmã também me ajudando muito ali também. A família dele também ajudando muito também, né? Mas a gente passou ali uma situação muito difícil sozinho, calado. Sem se abrir ali no ministério, no que a gente estava passando. E teve um momento que a situação estava tão difícil que eu falei bem assim: Deus, eu suporto. Pode faltar tudo para mim, eu aceito, Senhor, mas não deixa faltar para minha filha. Não deixa faltar para minha filha. E assim, para a honra e para a glória do Senhor, faltou shampoo para mim. Eu fiquei assim, quase um ano sem fazer uma progressiva no meu cabelo, porque eu não tinha condição de participar dos eventos da igreja, né? E isso ali me doía muito, né? E assim, para a honra e para a glória do Senhor, Deus, ele não deixava faltar as coisas para minha filha. Amém. Deus, ele cuidava assim da minha filha, sabe? As roupinhas dela sempre ali servindo, não faltava as coisas ali para ela. Só teve um dia que foi uma cena muito triste assim para mim e pro meu esposo, que assim aqui no estado de Goiás é sempre calor, né? E aí teve um frio e foi logo quando ela começou a estudar no CEMEI. E aí minha filha foi para a escola e ela tava sem blusa de frio. E aquela cena cortou o coração do meu esposo, de ver minha filha indo pro CEMEI e não ter uma blusa de frio. E ali eu repreendi, eu falei: Deus, eu não aceito. Eu não aceito, Senhor. Eu não aceito. Minha filha não aceito. E ali, para a honra e para a glória do Senhor, na mesma semana, Deus deu condição, a gente compramos, né? Então, assim, a gente passou uma situação muito triste, muito terrível aqui, muito terrível mesmo, onde teve vezes, assim, que eu pensava assim, eu falava: Deus, o Senhor esqueceu da gente. O Senhor esqueceu da gente, não é possível não, Senhor. Não é possível que ninguém tá vendo essa situação que a gente tá passando, não é possível. E eu chorava muito, 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 muito mesmo. E teve um momento que eu entrei num nível de ansiedade muito grande por ver aquela situação. E o Espírito Santo de Deus sempre ministrando ao meu coração, sabe, filha, tenha calma, eu vou fazer, tenha calma, eu vou fazer. Eu estou trabalhando sobre a vida de vocês. Aleluia, glória a Deus. E a gente passando por aquele processo, e aquele processo doído. E quando a gente tomou a decisão, e a gente falou assim: Senhor, agora eu entendo que não é pra gente subir, que é pra gente ficar aqui. Deus, ele começou a abrir as portas, pastora. Deus, ele começou a abrir as portas dessa empresa. Deus começou a levar essa empresa em cidades aqui do estado de Goiás que a gente nunca pensou em. Essa empresa, ela já foi. Deus, ele tem feito cada milagre sobre a nossa vida, pastora. Cada milagre. E assim, no de repente, sabe? No de repente. Hoje, para a honra e para a glória do Senhor, Deus, ele nos deu o lote para a gente construir nossa casa, né? Então, assim, é difícil passar pelo processo. É doído passar pelo processo. Mas quando Deus, ele permite que nós passamos pelo processo, meu irmão, é para nos preparar para algo novo que ele tem sobre a nossa vida. É para nos preparar para algo grande que ele tem sobre a nossa vida. Deus, ele nos faz passar pelo deserto, mas é para lá na frente nós ajudar a pessoa através do nosso testemunho, né? Então, assim, hoje, para a honra, aprendi a amar este lugar. Hoje, para a honra e para a glória do Senhor, aprendi a amar pessoas aqui neste lugar. Hoje, assim, as dores que eu passei, o processo que eu passei, né,
me faz cada dia mais pensar em ajudar outras pessoas que estão passando pelo mesmo, abraçar a causa de outras pessoas, né? Então, assim, tudo tem um porquê, né? Então, até no processo, até na dor, nós temos que glorificar a Deus. E eu agradeço a Deus por todo esse processo que eu passei, porque me fez ser uma mulher mais confiante ainda nele. E me fez, assim, saber que não é pela força dos meus braços, mas é pela força de Deus. É quando Ele quer, do jeito que Ele quer e na hora que Ele quer. Então, eu deixo esse testemunho, compartilho esse testemunho com vocês, né? Para que Deus, para que você não, se você está passando por um processo, por uma dificuldade, eu não sei o que você tem passado, eu não sei se é no seu casamento, eu não sei se é na área financeira, mas uma coisa eu te digo, meu irmão, Deus, Ele quer que você coma do melhor dessa terra. Deus, Ele tem o melhor para ti, o melhor para tua casa, o melhor para tua família, mas nós temos que confiar, nós temos que crer, porque Ele irá fazer, mas é no tempo dEle e na hora dEle. Amém, meus irmãos? Até aqui, o Senhor permitiu, e eu agradeço essa rica oportunidade de estar compartilhando com vocês. Você, na verdade, eu vejo assim na sua trajetória, que você sempre perseverou, né? Sempre perseverou, foram muitas lutas, muitos momentos assim, de altos e baixos, Deus tratando, Deus ensinando, Deus dando estrutura, e você sempre perseverando, né? Verdade. E eu acho que o segredo hoje para vitória é a perseverança. Perseverança. Porque tem dias que Deus vai abrir as portas, tem dia que as portas vão ser fechadas, né? Tem dia que a resposta de Deus é não. Mas qual que é a nossa reação? Qual que é a nossa atitude, né? Diante de um não de Deus? É verdade. E o tempo todo vocês perseveraram, né? É verdade. Então é isso, né? Muito bonita a tua história. Eu acho que quem tá assistindo aí, que às vezes também tá tentando ser mãe, até agora nada. Deus é o Deus do impossível, né? Pessoas que também saem da casa, no meio da parentela, deixa todo mundo, vai para um lugar que Deus tá mostrando sem saber como vai fazer, o que vai fazer. Então, assim, a gente colocar a nossa vida nas mãos de Deus, né, Daiane? Sim, e a restituição do casamento também, né? Isso. Que muitas pessoas tá no relacionamento frustrado, muitas das vezes Deus já prometeu que vai fazer, né? Hoje seu esposo é outro. O meu esposo hoje, nossa, é um amor de pessoa, é um pai maravilhoso, é um esposo maravilhoso, sabe? É meu amigo, meu companheiro, meu amigo. Amém. Você acredita que foi essa conversão, essa mudança dele, porque ele se tornou uma pessoa que busca, né? Que desce. Sim. E acho que isso moldou ele. Porque tudo assim que ele faz é por amor a Deus, sabe? Tudo. O respeito dentro de casa pela família é por amor a Deus. Ele sempre pensa e analisa. Se eu fizer isso, eu vou tá entristecendo a Deus. Então, meu esposo hoje, para mim, pastora, ele é o espelho da minha casa, né? Durante essa caminhada com Cristo, meu esposo, ele teve tudo para querer desistir, sabe? Meu esposo, ele foi muito humilhado, ele foi muito perseguido, muito caluniado, né? E ele sempre firme ali na presença do Senhor, sempre fugindo do mal. Hoje eu tenho um esposo que eu confio nele. E hoje, para a honra e para a glória do Senhor, ele confia em mim. Amém. Tem uma vez que nós dois aqui já, e nós dois sentados, e nós dois ali pedindo, se abrindo um com o outro e falando: que ponto que eu errei com você, eu errei nisso. E eu tive, assim, a confiança de falar: eu errei nisso. E nós dois se perdoar um ao outro. Então, assim, tudo que nós dois faz é para o reino de Deus. Amém. É para o nome do Senhor ser glorificado. Né? Então, assim, hoje eu posso falar que eu tenho um lar estruturado, que eu tenho uma família abençoada, que eu tenho um esposo abençoado, né? Meu esposo, assim, eu tenho muito orgulho mesmo do que Deus fez na vida dele. Amém. Porque, assim, eu vejo verdade. Amém. Eu vejo verdade, o compromisso dele com Deus, sabe? Amém. É lindo demais. Amém. Só Deus mesmo para fazer. Só Deus. Amém. Então,
Obrigada, missionária, que Pastora, eu Deus que agradeço. abençoe a sua vida grandemente, né? Obrigada. Que venha mais e mais testemunhos aí, Glória a né? Deus. E depois de trazer para você ministrar aqui no Culto na Oh, Roça. glória a Deus. Alguém também quiser te convidar para ministrar, para contar seu Amém. testemunho, pode chamar. Pode chamar, eu estou Amém. aqui para fazer a obra de Deus, para Amém. servir o reino dele. Amém. Glória a Deus. Foi muito bom. Fiquei muito feliz de ter você aqui comigo. Eu que agradeço, pastor. Eu estou saindo daqui radiante de alegria, de conhecer a sua pessoa e ver assim o quanto Deus é na sua vida. E eu não tenho dúvida assim do que Deus já tem crescido essa obra e do que Deus ele vai fazer ainda mais. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Obrigada mesmo por tudo. Amém. Deus abençoe. Amém. Pessoal de casa, né? Deus abençoe sua vida. Hoje foi uma luta, uma guerra, gente, para gravar esse podcast. Energia acabou, o cabo começou a queimar, pegar fogo aqui na tomada. Começou a chegar a mensagem bem na hora da gravação, tu interrompeu. Tem dia que é só a misericórdia, mas graças a Deus eu já edito tudo aí, os cortes, vai completo para vocês. Orem por nós, orem pelo projeto, né? Orem por esse podcast, apresente ao Senhor. Muitas vidas estão sendo alcançadas, transformadas através de testemunhos. Eu não tenho acesso a todos os comentários, né? Mas assim, muitos de vocês acabam de assistir o comentário, vão lá no Instagram da pessoa que testemunhou e ela me manda, sabe? Então assim, eu fico muito feliz de saber que vidas têm sido alcançadas, né? Vou encerrar aqui agora e eu quero pedir para você assistir o nosso novo podcast, né? A gente agora não tem só mais um podcast, a gente tá com 2 podcasts no canal do Culto na Roça e no meu canal, Pastor Esther Ribeiro. Lá a gente tem um podcast que não é sobre testemunho, é um podcast sobre debates, para você aprender, né, sobre relacionamento, sobre, né, a vida sentimental, vida financeira. Então nós estaremos trazendo nesse outro podcast grandes homens e mulheres de Deus com muita sabedoria para poder te auxiliar, te ensinar em assuntos, né, que muitas das vezes nós queremos tirar alguma dúvida e não tem como, né? Então, assim, vamos ter pessoa lá para direcionar vocês em assuntos de batalhas espirituais, de cura da alma. Então, se você quer assistir esse podcast, se você tem sido abençoado, já corre lá no meu canal, Pastor Esther Ribeiro. Nós estamos com um episódio gravado, né? Até agora, né? Nós estamos aqui gravando esse hoje, em agosto de 2025. Não sei se quando você assistir, nós já teremos outro gravado. Mas vai lá também no Pastor Esther Ribeiro, se inscreve, ativa o sininho da notificação e assiste, gente, todos os podcasts. Amém? Deus abençoe vocês e até a próxima.